Olha, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, porque a gente está chamando aqui neste programa, nesta passagem de programa, vocês para fazerem parte de um grupo interessantíssimo. Um grupo que eu sempre sonhei em fazer, com apoio da rádio, que é chamado de Adote um Idoso. Como foi dito na abertura do programa, qual o propósito dele, né? A gente quer pessoas voluntárias que venham fazer o bem. Eu, durante muitos programas, volta e meia no Torpedinho, quando eu falava de felicidade, que as pessoas tanto buscam, e sempre tem algumas frustrações, daquelas pessoas que procuram tentar se prevenir de ter alguma doença futura, que a grande sacada não está simplesmente em entrar em medicamentos, em si, em fazer atividades físicas, tirar um momento de lazer para a tua vida e fazer ações sociais. Porque você fazer ações sociais também te traz um bem-estar enorme. Mas é aquelas ações onde você participa diretamente. Não doações anônimas, não doações involuntárias, que muitas vezes você nem sabe qual destino está tomando. Mas aquela que você vivencia, que você sente o resultado, e tenho certeza que isso vai estimular cada vez mais você a fazer mais e mais pelo próximo. Próximo esse, que no nosso caso aqui, seria o idoso. Idoso que nós temos pela frente, idosos que nós nos tornaremos, no decorrer da vida. Pelo menos é assim o propósito, não é isso? Estou aqui com o Jean, estou aqui com a Kátia, e juntos a gente vai bater um papo aqui sobre coisas que a gente vivenciou, né, durante a vida, e que nos leva a cada vez mais ter certeza de que precisamos fazer isso. Isso que foi uma ideia de uma ouvinte, né, que estava ouvindo a gente através do programa Esperança Nascer de Novo, com a Duceli, comigo, e a gente estava falando sobre idosos. Ela falou, por que você não faz uma campanha Adote o Idoso? Inclusive ela já se manifestou que vai fazer parte do grupo, depois eu vou apresentá-la a vocês oportunamente, né? O grupo já tem algumas pessoas, mas a gente precisa de mais, e eu estou chamando você para participar. Jean, tudo bem? Tudo bem, Adoni. Jean, eu quero perguntar para você o seguinte, é importante até você, eu quero primeiro falar de uma coisa que você está vivendo hoje, que você tem uma avó que tem Alzheimer, e que ela está num estágio um pouco mais avançado agora. Eu quero que você fale para a gente como foi o início dessa luta, como está sendo hoje, e o que você viu, e quais são as dificuldades que as pessoas enfrentam, enfim, que você traga isso para a gente, tá? É o seguinte, eu cuido da minha avó, ela tem 86 anos, o nome dela é Helena Belon de Oliveira. Tudo começou em 2011, né? É incrível, eu sempre vi esses casos de maltratos a idosos, os filhos que batem em idosos, o abandono de idosos, e eu nunca pensei que eu passaria por essa situação. Ela vivia com meu avô, e meu avô tinha Alzheimer, os dois moravam sozinhos na cidade de São Carlos, não queriam ninguém morando com eles. É uma cidade onde a gente tem muitos parentes, todo mundo sempre passou lá, mas não queria ninguém morando com eles. Eles têm 3 filhos, onde meu pai é o filho mais novo. E quando meu avô faleceu, descobriu-se que minha avó tinha Alzheimer, que estava bem no começo, e ninguém queria cuidar. O filho mais velho queria interná-la no albergue, o filho do meio praticamente não se manifestou, meu pai trabalhava em outra cidade, então quem chamou a responsabilidade fomos eu e minha mãe. Nós fomos buscar ela com a cara e com a coragem. No começo ela andava, e a minha casa tem muitas escadas, até que, devido à osteoporose que a gente não sabia que ela tinha, ela caiu, quebrou a cabeça do fêmur, ficou 25 dias na Santa Casa, tudo isso em 2011. E a partir daí ela saiu e tem começado a nossa luta, que é uma luta diária
de cuidar, de você estar ali sempre junto. E é uma situação difícil, porque vai indo. Você vê, você faz de tudo para a pessoa e vê a pessoa se acabando. E ninguém tá nem aí. Essa que é a grande verdade. Porém, hoje ela está numa fase avançada. Ela não fala mais, mas a gente está junto com ela até quando der certo, até quando Deus quiser. O Jean fica um pouco emocionado porque ele está vivenciando esse problema agora, mas o Jean é um dos poucos exemplos, infelizmente, de pessoas que acompanham e se dedicam a casos como esses e outros, né? A gente tem outros também, não só a questão de Alzheimer, a gente tem a questão do câncer, a questão do AVC, a questão de muitas outras doenças que realmente vão atacando principalmente a pessoa idosa, e que muitas vezes a família em si larga, né? Larga abandonada. O Jean é o exemplo contrário disso, né? Como ele mesmo disse, ele tem apoiado, acompanhado ele e toda a família dele, e sentem, como vocês perceberam, toda a evolução da doença, que infelizmente é inevitável, é o processo da vida. Mas a gente quer, através disso, também dar atenção e conforto às pessoas que não têm famílias que são como a do Jean, né? Fazer essa diferença. E sozinhos, ninguém faz nada, eu preciso da ajuda de vocês. Primeiramente, mais do que nunca, o fator principal é você, a sua presença, né? Junto do grupo, indo visitar, dar conforto, atenção, verificar as dificuldades, é isso que a gente está buscando. A Kátia, ela há algum tempo atrás, né, Kátia? Eu acho que, sei lá quanto tempo, será que uns 20 anos, mais ou menos, ou um pouco mais, né? Você vai saber precisar isso melhor. Primeiro, você teve a questão da tua mãe, que teve AVC. E teve a questão da tua avó também, ou quem você foi criada por um tempo, e que você também vivenciou tudo isso, né? E eu queria saber como é que foi essa questão do AVC. A sua avó também foi AVC ou foi outra? Foi também? AVC também. Como é que foi a luta disso? O que você contribuiu? Eu sei que você era muito nova na época. Como é que você fez para ajudar? Principalmente a tua avó, né, que era mais nova. Você era mais nova ainda. A tua mãe, você já tinha um pouco mais de idade, mas também ainda estava na adolescência, né? Como é que foi tudo isso para você? Em primeiro lugar, eu queria dar os parabéns para o Jean, que é muito difícil e normalmente quem se envolve muito é a mulher, né? E o Jean tá de parabéns. Jean, é sua avó e isso é super importante. Você falou que você fica no hospital com ela e tal, né? Isso é um exemplo. Eu acho que todo mundo tinha que fazer isso, sabe? Os filhos às vezes deixa de lado e deixa só para as filhas mulheres, né? Pelo jeito a luta lá é sua família, né? A família inteira. Então, Adoni, é o seguinte, a minha avó, ela teve AVC, ela tinha uns 87 anos, né? Ela ficou 2 semanas em coma, mas ela até que se recuperou. Ela teve 2 AVC. Né? Ela chegou a andar e tudo, né? E foi difícil, mas ela chegou a andar. Eu achei impressionante porque a minha mãe, ela teve AVC, ela tinha 37 anos, ficou 15 anos na cama, terminou falecendo por causa de uma insuficiência renal. A dificuldade é muito grande, principalmente com o idoso, né? Porque o idoso, ele tem a pele muito fina, então acontece muitas, acho que é escária, né? Né, isso mesmo, né, Jean? Então, se faz xixi, você tem que trocar rápido, né? Mas só de movimentar a pessoa para lá, esse movimento com a pele é muito fina, né? A pele, né? E a dificuldade é muito grande
às vezes até próprio financeiro mesmo, né? Porque tem um custo muito alto e dependendo da família não tem condição, então tem que pedir ajuda, apoio, né? É difícil. Mas a minha avó, ela teve o primeiro, ela conseguiu andar, ela segurava uma bengalinha. Aí o segundo não teve jeito. E ela ficou com uma escalha tão grande que era uma ferida que você conseguia ver o osso, né? Então, e quase ninguém conseguia limpar isso aí. E eu terminava limpando lá e o cheiro era forte e tal. E aí depois ela chegou a falecer, foi muito difícil. Mas é aquela coisa, termina sobrando mais para a mulher e tal. Por isso que eu dei os parabéns para o Jean, porque a família dele está inteira em peso na recuperação, né? Ou pelo menos tentando aí da avó dele. Então é isso aí. Vocês viram dois casos diferentes, né? O caso de Alzheimer, vocês viram o relato da Kátia, esse foi o do Jean, você teve o relato da Kátia com relação a AVC. A minha avó, quem eu fui criado, também teve AVC. Só que numa fase da minha vida onde eu tinha acabado de me casar com uma filha muito nova, a cabeça ainda completamente fora das ideias, eu acabei realmente não contribuindo em nada para o conforto da minha avó. E isso ficou na minha vida, por isso que eu quero também falar isso para vocês. Ficou na minha vida cobrando, e eu acho que esse é um dos pontos principais que me fez criar uma rádio. E em cima disso tudo, ter o tema para idosos. Para quem já ouviu meu programa Torpedinho, sabe que eu já falei isso mais de uma vez. Como não é possível fazer por ela, eu vou tentar fazer isso o melhor possível para outras pessoas. Com relação à minha mãe, que faleceu há um pouco mais de 2 anos e meio atrás, que assim que ela faleceu, eu falei, agora é o momento de eu criar uma rádio, de eu buscar algo nesse sentido, porque eu sinto que é o canal que eu posso criar e que eu posso mobilizar pessoas. A minha mãe, a questão foi câncer. E o câncer nela começou no intestino e depois avançou para o fígado, onde foi a maior complicação, né? Mas ainda diante disso tudo, contando ali de quando ela descobriu até chegar aos momentos finais, durou um pouco mais de 4 anos. Agora, o duro disso tudo é que a gente vê o governo fazendo inúmeras campanhas na TV, mas na realidade, quando você realmente tenta fazer algo parecido ou uma parte daquilo que eles divulgam, você não consegue. Parece somente propaganda de fachada. Essa é a grande realidade. Então esse é um outro ponto também que a gente enfrenta muito. Ou seja, na questão do câncer, ela teve uma dificuldade enorme, relatando para vocês que a minha mãe era uma pessoa que constantemente estava em médicos. Ela tinha uma vida um tanto quanto complicada, talvez isso tenha até contribuído para o câncer. Ela chegou a ter depressão, inúmeras coisas. Ela chegou a fraturar uma coluna que voltou a andar, isso com um pouco mais, no início dos seus 30 anos de idade, e voltou a andar, todo mundo falava praticamente por um milagre, né? Então, e daí para frente ela sempre teve problemas e sempre estava visitando médicos, e quando ela sentiu que havia algo errado nessa questão do intestino, ela teve muitas dificuldades para ter o atendimento digno, mesmo tendo um convênio. Claro que era um convênio básico, mas tinha. Chegou um momento, eu não estava presente, mas eu não esqueço que ela disse, que ela foi no médico e o médico, ao ela levar a chapa do pulmão, o médico olhou, disse que não tinha nada e rasgou a chapa do pulmão na cara dela. O irônico disso tudo é que menos de 1 ano depois, alguns meses depois, eu não sei precisar quantos meses, ela foi internada às pressas, aqui no Hospital Baeta Neves, que já não existe mais, e o que aconteceu? Foi tirada uma chapa do pulmão e detectou-se um câncer no intestino. Aquele estava escondido. E aí teve que fazer a cirurgia, retirou-se 70% do intestino, e aí foi feita a biópsia, e quando veio o resultado, era inevitável o câncer que já tinha se avançado e muito para o fígado.
Os 3 primeiros anos, com toda a dificuldade, com todas as crises, a gente sabe que realmente não é aquilo que a gente gostaria. Mas ela ainda, teoricamente, acho que conseguiu até viver um pouco mais do que ela viveu a vida inteira. Porém, o último ano foi realmente triste, porque aí ela já não conseguia sair da cama, chegou a pesar apenas 30 quilos. Para vocês terem uma ideia, é mais ou menos que nem aquelas fotos que você vê das crianças, das pessoas na Etiópia, mais ou menos naquele sentido, praticamente pele e osso, porque o câncer foi realmente destruindo tudo internamente, até que chegou um ponto que até para ela comer ficava difícil. E aí a luta ia, no último ano, a luta começaria a perder terreno para o câncer. E aí, quando chegou o momento final, em que, entre inúmeras idas para hospitais, e até então a gente achava que era apenas mais uma, e ela foi, eu me lembro que foi no Hospital Mário Covas, aqui em Santo André, chegou-se lá, colocou-se numa cadeira de roda e ficou na recepção esperando. E eu me lembro que pegamos uma ficha que estava escrito risco de morte. Isso assustou um pouco, mas até aí tudo bem. E escrito embaixo, cuidados paliativos. Até então, ninguém tinha me dito o que seria cuidados paliativos. Nunca tinha me ligado. Se alguém já falou, nunca tinha me ligado o que significava essa palavra. Só acho que uns 2, 3 dias depois de que ela estava internada lá, que uma médica chegou e falou o que estava acontecendo. Nós não temos muito o que fazer. Acho que já devem ter falado para vocês. Não falaram nada. Como assim? Aí explicaram que cuidados paliativos, na verdade, era só para dar um conforto até o momento dela ir embora. E que eu já fiquei meio desconfiado quando eu vi, antes da médica falar, que começaram a dar morfina para ela. Eu sempre ouvi dizer que morfina é uma coisa muito pesada e que muito forte, e que realmente seria algo muito sério naquele momento. Apesar da gente ver o estado dela, a gente custa acreditar. Eu não sei, me perdoe, eu estou falando isso por mim, se de repente não é um sentimento egoísta da minha parte, eu não queria que ela não fosse, mas embora ela estava sofrendo muito, era terrível olhar e ver as crises que ela passava. Eu me lembro dos olhos se revirando, enfim, coisas nesse sentido. E aí pedia para virem e aplicavam morfina. Enfim. Agora eu fico imaginando, diante disso tudo, as pessoas que não têm ninguém. As pessoas que são literalmente largadas lá, no hospital, nos asilos, né? E a gente precisa fazer alguma coisa. Porque nós não vamos fazer isso porque somos bonzinhos. Não. Nós somos seres humanos. Se somos seres humanos, somos falhos. Mas vamos fazer isso porque nós sentimos que precisamos fazer, porque é a lei da troca na vida. Que amanhã você é a bola da vez. E que é um outro ângulo, aquilo que eu já falei no início. Você fazendo isso vai trazer para você um bem-estar quando você vê resultados. É lógico que vai ter momentos dramáticos quando a gente não vai conseguir fazer aquilo que a gente gostaria. Quando o momento da ida daqui para um outro plano, que eu acredito que as pessoas vão para um outro plano, que nada acaba aqui, que em um determinado momento a gente vai se encontrar, mas a gente não quer, né? É como uma pessoa que de repente vai ficar 1 ano ou mais fora, vamos dizer, para um outro país, para um lugar distante. Você vai chorar. Você não vai chorar? Você sabe que a pessoa vai... Porque você não vai conseguir estar ao lado daquela pessoa, porque ela vai estar muito distante. A ausência nos incomoda, mas você sabe que aquela pessoa vai voltar. Mas mesmo assim você vai sofrer com essa ausência por um bom tempo. A morte é a mesma coisa. A gente vai sofrer, mas depois a gente vai ter que entender. Agora, o que cabe a nós é darmos o máximo que podemos em vida, até o último momento. Esse é o nosso papel aqui, se alguém ainda não entendeu. Jean, você estava contando para mim a questão da Santa Casa, né? Que assim como essa que você vai relatar, deve estar sim de Santa Casas e outras com a mesma situação ou pior. E é isso que a gente quer detectar. Conta pra gente o que você ficou sabendo.
Bom, é o seguinte, devido aos cuidados que a gente tem que ter com a avó Nena, minha mãe, principalmente, ela acabou se candidatando como conselheira da saúde, ofereceram para ela, acabou se candidatando e ganhou. Em uma das reuniões que teve com os conselheiros da saúde de Santo André, foi-se colocado que a Santa Casa de Santo André tem mais ou menos uns 50 leitos com idosos abandonados. Famílias que às vezes internam o idoso, que o idoso está ruim, a pessoa muda de endereço e deixa o idoso lá, sabe? Eu, nessa vivência que eu tenho tido, porque eu cuido da avó Nena desde 2011, teve momentos difíceis, momentos em que minha mãe ficou doente, ficou internada, eu tive que aprender a trocar ela, dar banho, tudo isso. Ela sendo mulher e eu homem, eu tive que fazer tudo isso. Então é assim, eu quero defender o seguinte, eu tinha a ideia errada de quem interna uma pessoa no asilo é errada, a família é um monstro, e não é por aí. Existem casos e casos de pessoas que às vezes, famílias que não têm condições de cuidar daquele idoso e acaba internando ele num asilo. O que eu acho errado é assim, é a família que interna e não vai mais saber. Isso é errado. É o abandono. Você cuidar de uma paciente acamada, de uma paciente idoso, de uma paciente com uma doença grave, como um câncer, um Alzheimer, um mal de Parkinson e por aí vai, é muito complicado. A pessoa interna a família inteira, porque você não pode deixar o paciente sozinho. E mesmo assim, tem famílias que deixam lá sozinho, tem famílias que não procuram saber. Então, o principal é a questão do abandono. E eu posso dizer o seguinte, eu não estou dando depoimento de pessoal, assim, não sei que a avó Nena não vai viver para sempre, e é muito difícil você cuidar de uma pessoa na situação dela. Ela fica numa cama hospitalar, ela fica na sala da minha casa, então tem sempre alguém lá com ela. Mas mesmo com ela internada no hospital, mesmo com todo o desgaste emocional, porque às vezes cansa, quem cuida sabe que cansa. É terrível, você chega em casa agora, parece que falta alguma coisa. Sabe quando você olha para sua casa está vazia, assim, parece que está faltando alguma coisa? Então, vale a pena, viu? Vale a pena. Eu sei que agora ela está no estágio do Alzheimer, que ela não fala mais, não se mexe muito mais, mas as poucas vezes que eu posso, que ela aperta a minha mão, que ela abre o olho, que ela... São momentos que a gente vai guardando e que a gente vai guardando, né? Momentos que a gente procura propiciar. Então, a questão principal nessa área do idoso é a questão do abandono, não é nem a questão de internar no asilo. Porque eu tinha esse pensamento, você vai internar a pessoa no asilo, a família é um monstro. Não é, às vezes a pessoa não tem condições de cuidar em casa, trabalha. Eu vi muitos casos como esse. A questão é você internar e abandonar. Isso que é o principal. Como o Jean disse, por isso que o nome é Adote um Idoso, porque o grande problema é esse. A questão da pessoa colocar no asilo, muitas vezes, até porque, às vezes no asilo é até melhor. Muitas vezes a casa não tem estrutura, nem condições emocionais. Às vezes um membro da família tem, mas os outros não. E de qualquer forma, aquela pessoa vai ficar exposta a isso. Então, às vezes o asilo é uma solução. Mas o que não pode acontecer é o abandono. Você pôs lá, mas você está presente, se possível. E o ideal é que se reveze entre os membros da família a constante presença ao lado da pessoa, seja por problema de Alzheimer, seja por problema do câncer, de AVC, ou mesmo Parkinson também, né? Outra também terrível, e N outras aí que existem. O importante é estar presente. E queremos convidar você a preencher essa lacuna, esse buraco, ou melhor, essa cratera que existe, né? Diante de muitos. Não vamos solucionar o problema de todos. Mas se a gente fizer a nossa parte
e divulgarmos constantemente isso, porque tudo que a gente fizer vai ser registrado e vamos divulgar constantemente através dos vídeos da rádio, quem sabe a gente sensibiliza também outros grupos em outras regiões e se juntem e se multipliquem para que a gente comece cada vez mais estancar essa ferida, essa cratera que existe de distância entre as pessoas. Tá? Estou contando com vocês. Agora, acrescentando, o Jean, veja que interessante. A mãe do Jean é conselheira gestora de saúde num dos bairros da cidade de Santo André. Eu nem sabia que existia isso, porque isso não é divulgado, não sei nem se vocês sabem. Enfim, sabendo disso, eu casualmente no posto de saúde aqui em São Bernardo, no bairro aqui de São Bernardo, vi um cartaz lá para se candidatar. Resolvi me candidatar também. Falei, bom, já que existe, quero também fazer parte. E deu certo. Eu e a Kátia nos candidatamos. A Kátia faz parte como suplente e eu faço como titular. E a ideia é exatamente isso. Ali dentro de a gente começar. Esse é o primeiro ano. Teve apenas uma reunião ainda. São um mandato de 2 anos. E a gente pretende, sim, fazer muitas coisas. Sei que o caminho é difícil. Somos um grãozinho perto do tamanho do problema. Mas de grão em grão a gente vai longe. E eu quero contar com vocês. Kátia, você queria dizer alguma coisa, né? Eu tinha assistido uma reportagem de um carteiro, né? Ele fazia o bairro lá e tinha um asilo. Ele resolveu mandar cartas para o pessoal idoso, né? E as senhorinhas ficaram tão felizes, né? Porque ele contava as histórias dele e tal, né? Porque esse pessoal não recebe carta, não recebe parente. Cada visita, eles ficam de olho para ver se vem alguém conhecido, né? Tem um pessoal que termina indo para como é que se diz? Para fazer esse trabalho, né? Então eles ficam super felizes, porque às vezes, por exemplo, uma criança quando é abandonada e tal, né? Tem todo o processo, ela ainda tem a esperança que alguém adote ela, né? E ela tem um futuro pela frente e tudo. O idoso não tem isso, entendeu? Ele está quase no final da vida dele, então ele precisa de carinho, né? E acho que a gente dedicar um pouquinho do nosso tempo para cada um final de semana, né? Ir lá, dar um carinho, um sorriso, né? Isso é super importante. Gente, adote um idoso. Só um pouquinho do seu tempo, tá bom? Bem lembrado, Kátia, é isso mesmo. Então, a questão do idoso, a diferença entre o idoso e uma criança, por exemplo, é exatamente isso. A criança é mais fácil de você locomover, é mais leve, é mais fácil de se recuperar. Tem inúmeras campanhas, inúmeros locais focados na criança, muitos projetos. Agora, com relação ao idoso, o que se tem? Um INSS falido, que a grande maioria não consegue nem ganhar o pouquinho que se tem ali, porque há tantos desvios, há tantos que recebem quando não deveriam receber, tirando o direito daqueles que precisam. Então, o idoso, no meu ponto de vista, é o foco mais necessitado nesse momento. E aí é que está. E todos, inclusive a criança, um dia vai ser idoso. Então é importante a gente entender isso. Uma criança, quando se fala em adotar, você leva para casa. O idoso, a gente não sabe que isso não é possível e nem deve. A gente quer adotar dessa forma, porque adotando dessa forma que eu estou dizendo, a gente consegue adotar muitos. E adotando muitos, a gente a gente ameniza. Resolver a gente não vai resolver. Ameniza um pouco o sofrimento deles e nosso. Por que nosso? Porque nós temos problemas. Quantas e quantas vezes você não sente que a vida é sem graça? Quantas e quantas vezes você não acha que as coisas estão sendo injustas com você? Quantas e quantas vezes você não sente um vazio dentro de você? Ou então se sente isolado dentro de tudo aquilo que você faz? Veja bem que você vai fazer parte de um grupo que vai estar
em prol de um bem. Independente de religião, independente de crença, nós não queremos isso. Nós queremos, acima de tudo, valorizar a vida. E é claro que não vamos rotular. O que eu quero dizer com isso? Não é porque adotamos um idoso que, se você vê um cara ou uma mulher de meia idade sofrendo dentro do hospital, que você... Não, isso não é comigo, meu negócio é idoso. Ou mesmo criança. A nossa prioridade é vida. Não importa em que momento você esteja. Se a gente detectar isso, vamos tentar ajudar